passar um novo método de também calcular raízes, né? São vários métodos como você vem observando. Hoje, em específico, chama-se método de Newton. Como é o método de Newton? Nós já vimos aí o método da bisseção, nós já vimos o método das cordas ou retas secantes. Agora, o método de Newton consiste em retas tangentes. Eu coloquei logo aqui a introdução para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Imagine que eu tenho uma função contínua no intervalo AB. Nesse intervalo AB, ela admita uma raiz e as suas derivadas existem. A primeira e a segunda derivadas existem nesse intervalo e é obrigado que a segunda derivada seja diferente de zero. Calcular o método de Newton, pessoal, particularmente, eu acho ele o da bisseção os mais simples, né? O fato é o seguinte, para você calcular uma raiz no método de Newton, você vai usar aqui esse métodozinho, ó, x índice n mais 1 é o x índice n menos o f de x índice n sobre o f' de x índice n. Então, nós vamos precisar calcular a primeira derivada, calcular a segunda derivada, para poder encontrar o valor dessas raízes. Mas, professor, por que é preciso calcular a segunda derivada se aqui eu estou usando só a primeira? É porque no intervalo de A até B, como nós já fizemos muito, estou até pegando um gráfico aqui, um desses extremos, ou A ou B, vai ser a primeira raiz, que a gente chama de x índice zero. E como vai ser o método de escolha? É a mesma forma que nós usamos quando nós estávamos resolvendo o método das cordas. O x índice zero, pessoal, é aquele onde, se eu pegar o f de x índice zero e multiplicar pelo f2 de x índice zero, isso aqui tem que ser maior do que zero. Então, o que é x índice zero? É a primeira raiz. Entendeu só? Então, você vai pegar o A e vai pegar o B. Aqui você observa o seguinte, ó, nessa gravura aqui, o f de A, você observa claramente que ele é negativo. Você observa também aqui que o f de B é positivo. Como essa parábola tem a concavidade para cima, isso quer dizer que a minha segunda derivada é positiva. Aí você vê, ó, se eu substituir o x por b, esse produto aqui vai ser positivo. Se esse produto é positivo, então o meu b aqui, nesse caso, vai ser o x índice zero. Só que do x índice zero até a raiz, esse erro aqui está enorme. Então, o que é que diz o método de Newton? Você vai pegar aqui esse pontinho e vai traçar uma reta tangente à curva nesse ponto. Traça uma reta tangente. Aí, essa reta tangente vai cortar o eixo x nesse pontinho aqui, ó. Aí, esse ponto a gente chama de x índice 1, é a próxima raiz. Só que a diferença ainda está grande. Então, o que é que você faz? Você vai trazer para cá, calcula o f de x índice 1. Ó. O f de x tem que ser zero, né? Tem que se aproximar de zero. Então, o que é que você faz? Você pega esse ponto e aí traça agora novamente a reta tangente. Eu traçando a reta tangente à curva nesse ponto, você vai encontrar isso aqui, ó. Aí eu vou ter agora um outro ponto. Quem é o seu ponto? É o x índice 2. Aí o x índice 2 leva ele para a nossa curva. Aí você vai ter o f do x índice 2. Ainda está grande a diferença? Faça novamente uma reta tangente. Aí você vai ter agora o x índice 3. Aí traz para a curva. Aí eu vou ter o f do x índice 3. Bem, a gente vai fazer isso tantas vezes quanto a questão mandar. O fato é, a questão pode pedir, pessoal, eu quero que o erro seja menor ou igual a 0,01. Não, eu quero que o erro agora seja menor ou igual a 0,001. Então, dependendo do erro, aí é até onde a gente vai aproximar essas nossas raízes. Como é que eu cheguei nessa fórmula aqui? É básico. Vou pegar apenas aqui a primeira para vocês entenderem. Esse ângulo aqui, ó, eu tenho um ângulozinho de abertura, né? O que é esse ângulo de abertura? É alfa. Aí a gente sabe que a tangente de alfa
O que é a tangente de alfa? Exatamente o valor da reta tangente nesse ponto, né? Aí o que é que eu vou fazer? Ó? O que é a tangente de alfa? Olha aqui esse triângulo. Ó. É a diferença x0 menos x1. E aqui vai ser o que? O f de x0 e 0. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto, que é esse valorzinho aqui, ó, é o que a gente chama do f de x índice 0. Esse valorzinho aqui, ó. O f de b, quem é b? B é x índice 0. O cateto adjacente seria esse valorzinho aqui, ó. É o x índice 0 menos o x índice 1. Então, bora. Cateto oposto, quem é o cateto oposto? É o f de x índice 0. Dividido pelo cateto adjacente, que é x índice 0 menos o x índice 1. Isso aqui vai ser igual o f' de x índice 0. Beleza, né? Daqui você ganha o seguinte, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o x índice 0 menos o x índice 1 vai ser igual a o f de x índice 0 dividido pelo f' de x índice 0. Certinho? Vou passar para cá. Aí nós vamos ter que o menos x índice 1 vai ser igual a menos o x índice 0 mais o f do x índice 0 dividido pelo f' de x índice 0. Multiplicando isso aqui por menos 1, para ficar na forma mais legal, x índice 1 vai ser o x índice 0 positivo, menos o f de x índice 0 sobre o f' de x índice 0. Então, nós fizemos esse cálculo aqui, turma, para vocês perceberem, apenas na primeira reta. Se eu fizesse na segunda reta, eu encontraria o x índice 2 com o x índice 1. Se eu fizesse na terceira reta, o x índice 3 com o x índice 2. E aí a gente usa uma recorrência. Usando uma recorrência, então a gente chega que o x índice n mais 1 vai ser o x índice n menos o f de x índice n dividido pela derivada do f no ponto x índice n. Então, esse vai ser o método para a gente calcular pela fórmula de Newton, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo de aplicação. Calcule uma das raízes da função. Que função é essa? Eu vou usar uma função transcendente com vocês. F de x vai ser o ln de x mais 1 mais x elevado a 2 menos 4. Aí eu vou usar aqui um erro, tá, turma? Menor ou igual a 10 elevado a menos 2, que é 0,01. Para a gente resolver essa questão, vamos dividir aqui a minha função, né? Nós vamos considerar a função f da seguinte maneira. A minha função g vai ser igual a ln de x mais 1. E a minha função h vai ser 4 menos x ao quadrado. Turma, se a gente for fazer o gráfico dessa função, como é que vai ficar? Se fosse ln de x, a gente sabe que o ln de x corta o eixo x no ponto quando x é 1, né? O ln de 1 é 0. Como nós estamos usando aqui o x mais 1, ó, quando o x é 0, o ln é 1. Só que isso aqui ele só vai existir até o x igual a menos 1. Igual a menos 1. Então, você tem o gráfico, ó, o gráfico da função ln, ó, dessa forma. A função 4 menos x ao quadrado é uma parábola, né? Nessa parábola, as raízes é menos 2 e 2. Então, você vai ter assim, ó. 2 menos 2 e aqui é 4. Então, você observa o seguinte. A minha raiz está entre o intervalo de 0 até 2. Agora, vamos pegar aqui os sinais, né? Porque de 0 até 2 está muito grande esse intervalo. Vamos aproximar para até 0,1. Então, primeiro, se eu fosse calcular o sinal do f de 0, se o x for 0, fica fácil. Ó, é o ln de 1, que é 0, mais 0 menos 4. Então, o f de 0 é negativo. Se o x for 2,
Ln de 3 mais 4 menos 4. Aqui dá 0. Então, Ln de 3 é positivo. Então, Fn de 2 é positivo. Se eu for calcular o F de 1, aí vai ser o Ln de 2 somado com 1 menos 4. 1 menos 4, isso aqui dá menos 3. E o Ln de 2 é menor do que 2. Então, claramente, sem calculadora, já dá para a gente ver que o F de 1 vai ser negativo. Vou pegar o F de 1,5, tá? Para mim não estar perdendo muito tempo com vocês, eu vou logo colocando aqui os sinais, porque já fiz esse cálculo com antecedência. O F de 1,5 também é menor do que 0. Então, o meu intervalo está entre 1,5 e 2. Vou trazer aqui para o F de 1,7. O F de 1,7, pessoal, ele vai ter o sinal negativo. Então, isso quer dizer que o meu intervalo está entre 1,7 e 2. Vou pegar o F de 1,8. Aí o F de 1,8 é positivo. Eu vou concluir, então, que minha raiz está entre o intervalo 1,7 e 1,8. Agora, vem a grande pergunta. Qual desses dois extremos aqui, 1,7 ou 1,8? Qual desses dois extremos vai ser a minha primeira raiz? Então, eu vou ter que calcular as derivadas. Como a minha função f de x é o ln de x mais 1 mais x elevado a 2 menos 4, vamos derivar isso aqui, ó. Isso quer dizer que o f' de x vai ser a derivada do ln de x mais 1 é 1 sobre x mais 1 mais 2x. Calcula a segunda derivada da função. Deriva 1 sobre x mais 1. Vai dar menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado, somado com 2. Pronto. Então, eu tenho a minha primeira derivada, tenho a minha segunda derivada. Agora, você vai ver o seguinte. 1,7 eu sei que é negativo, 1,8 eu sei que é positivo. Então, é hora de eu calcular a segunda derivada de 1,7 e a segunda derivada de 1,8. A segunda derivada de 1,7, ela vai ter um sinal positivo. Positivo. E a segunda derivada de 1,8 também tem um sinal positivo. Aí você vai observar aqui, ó, o f de 1,7 negativo, o f de 1,7 positivo. Então, esse cara aqui, ó, vai ter como produto um valor negativo. O f de 1,8 positivo e o f duas linhas de 1,8 positivo, então isso quer dizer que o meu x índice zero vai ser igual a 1,8. O x índice zero vai ser igual a 1,8. Ok? Tranquilo? Pois então, o que é que nós temos aqui? Vamos fazer agora uma tabelinha, né, das raízes e do erro. Minha primeira raiz vai ser 1,8, sem erro, por enquanto. Aí, vamos lá. Esse é o x índice 0. Então, quem vai ser o x índice 1? Olha só. É o x índice 0, que eu apaguei. X índice 0, menos o f do x índice 0, dividido pelo f' de x índice 0. Substituindo, o x índice 1 vai ser 1,8 menos o f de 1,8 dividido pelo f' de 1,8. Então, o meu f, o meu x índice 1, eu usando 6 casas decimais e pelo método truncamento, tá, pessoal? Vai ficar 1,731865, usando 6 casas decimais e o método truncamento. Então, aqui a minha raiz passa para 1,731865. Erro absoluto, tá? Faça a diferença das duas raízes e calcula o valor do módulo.
Aí, se eu fizer isso aí, vai dar 0,068135. Isso aqui não corresponde ainda com o que a questão está me dizendo, né? O erro menor é igual a 0,01. Então, eu vou ter que calcular o x índice 2. Quem vai ser o x índice 2? Vai ser o x índice 1 menos o f de x índice 1 dividido pelo f' de x índice 1. Ou seja, o x índice 2 vai ser 1,731865 menos o f de 1,731865 dividido pelo valor de x na derivada de 1,731865. Bom, usando novamente 6 casas decimais e o método truncamento, o valor dessa nossa segunda x aí vai ser 1,730731. Esse é o nosso x índice 2. Vamos trazer o x índice 2 para cá, ó. 1,730731. Se eu for calcular o valor desse erro, vai dar 0,001134. Aí você observa que isso aqui é menor ou igual a 10 elevado a menos 2, né? Se é menor, então a minha raiz vai ser exatamente esse cara. Raiz da função. Ok, turma. Esse foi o método usado para calcular raízes através da forma de Newton, né? Vou postar agora para vocês um exercício aí no Google Forms, com no máximo 2 questões, para vocês também fazerem algumas aplicações. Até a nossa próxima videoaula.